Olá, irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para louvar e exaltar o nome do nosso eterno Pai. Não esquecendo de estarmos orando pelas nossas famílias, estamos orando também pela nossa assembleia, né, que vai acontecer no próximo dia 29, onde vamos formar nova diretoria. Então, os irmãos estejam orando e se colocando à disposição para trabalhar para o Senhor. Também orar pelas famílias e pelos irmãos que estão enfermos. Irmãos, domingo é eleição. Nós sabemos que eleição é uma coisa que não nos interessa muito, mas infelizmente a gente se envolve. Então, não vamos ser partidaristas, mas vamos orar para que Deus nos dê sabedoria, que possamos assim, já que tem que votar no menos ruim, né? Para poder ver se sai alguma coisa boa em nossas cidades, nas nossas cidades, especialmente no estado da Bahia, para que o povo baiano possa viver melhor. Então, vale a pena também orar nesse sentido de como votar no domingo, ok? Mas não deixe também de ir à escola bíblica dominical, porque vamos ter as nossas atividades pela manhã e à noite também. Mas nessa noite, irmãos, eu queria convidar todos a abrir suas Bíblias no livro de Gálatas e vamos meditar num texto da palavra de Deus que está lá em Gálatas capítulo 2, verso 6. Gálatas capítulo 2, versículo 6. Então abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, no versículo 6, e vamos assim estar meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é fiel. O versículo 6 diz o seguinte: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência de homens. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Esse parece ser alguma coisa, nada me comunicaram. É a palavra de Paulo aos Gálatas. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Oramos. Santo Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por este momento estarmos aqui, ó Deus, para estar meditando a Tua palavra. E fala, Pai, profundamente aos nossos corações, dando sabedoria e entendimento, Pai, ao Teu servo, para que possamos assim, ó Pai, fazer tudo que é da Tua vontade e do Teu querer. Obrigado, meu Deus, por tudo. Ser com os enfermos também, ó Deus, com as pessoas, ó Deus, que estão assim, numa enfermaria, numa UTI, que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, e desperta no coração de cada um. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Nós te oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, Gálatas capítulo 2, Paulo começa dando seu testemunho e quando chega no versículo 6, ele fala o seguinte, né? Como nós já lemos, vale a pena repetir isso. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência de homens. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Então o apóstolo Paulo, a escrever a carta aos Gálatas, ele chama atenção para algumas pessoas, né? Que tinham aparência, que tinham uma certa aparência. E baseado nessa questão de aparência, nós queremos meditar nessa noite no seguinte tema: em que a aparência ajuda? Em que é que a aparência ajuda? Sabemos, irmãos, que do ponto de vista físico, a aparência ajuda bastante a identificar alguém com alguma coisa ou com outro alguém. Né? Então, muitas vezes a aparência ajuda a identificação, ajuda física, ou seja, a aparência física ajuda nas identificações. Mas Paulo está aqui botando fazendo suas colocações sobre questões de pessoas que queriam parecer ser alguma coisa na igreja de Cristo, no corpo de Cristo. Então, em primeiro lugar, nós podemos dizer que Paulo não se prende nas aparências, né? O versículo 6, a primeira parte, ele deixa bem claro, né? E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa. Tinha gente que estava querendo aparecer ser alguma coisa dentro da igreja e estava trazendo transtorno, então agora ele chama a atenção da igreja para acordar para essas questões. E eu acredito que essas pessoas nós encontramos lá no versículo 4 do capítulo 2 mesmo. Se você voltar no versículo 4 do capítulo 2, Paulo diz o seguinte: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram
com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo, para reduzir-nos à escravidão. Ou seja, naquela igreja tem alguns irmãos, alguns judeus que desceram da Judéia para lá e chegaram lá e começaram a infiltrar questões da lei, inclusive a circuncisão era a mais forte que eles estavam usando ali, que os crentes teriam que ser circuncidados, e Paulo chama a atenção deles e chama ele no versículo 4 de falsos irmãos. Esses falsos irmãos, o versículo 5 vai dizer o quê? Que eles queriam reduzir a uma escravidão, mas Paulo não consentiu porque eles têm liberdade em Cristo e para que o evangelho realmente permanecesse expandindo entre aquele povo. Então, irmãos, Paulo ele não se prende nas aparências. Então, a aparência muitas vezes nos atrapalha se nós ficarmos assim um tanto quanto limitado nessas questões. Então, Paulo ele não se limita. E nós podemos ver, irmãos, que realmente hoje nos dias atuais também nós temos muito esse tipo de problema de as pessoas parecerem ser uma coisa que não é. Então, nós precisamos assim estar sempre orando, buscando a Deus sabedoria para não se deixar se levar pelas aparências de muitos. Porque as aparências, elas nunca são reais. E quando é só uma aparência, você vê logo que as atividades, os frutos são poucos naquele sentido. E esse povo, eles tinham isso. Eles só queriam trazer o problema para dentro da igreja, queriam trazer as confusões para dentro da igreja, por meio do povo, e deixar lá. Mas Paulo chega corrigindo. Então, é algo que nos chama atenção e devemos estar atentos, né? Porque a aparência, muitas vezes, chega a gente aparentando ser alguma coisa, e, no entanto, não é essa questão toda, não é esse ser todo. Paulo explicava. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, aqueles, ou seja, no passado próximo, mas tinha alguém que queria ser alguma coisa e estava, assim, de certa forma, trazendo, como ele fala no capítulo 1, lá no começo do capítulo, do versículo 9, 6, entre o versículo 6 e 8, transtorno que transtornava o evangelho. Então, essas pessoas continuam trazendo dificuldade, continuam sendo corrigidas por Paulo, e isso é algo que atrapalha o crescimento da igreja. Então, nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, temos sempre que estar buscando servir a Cristo e não deixar nos levar por alguma aparência ou por coisa semelhante, né? E também não transparecer também aquilo que não é real da nossa vida. Ou seja, o crente ele deve ser transparente. Ele deve realmente ser aquilo que ele é e entender que Deus quer todos os seus servos fiéis, primeiro a Deus, segundo a si próprio, e daí por diante, né? Precisamos ser sempre fiéis nas nossas colocações. Se está difícil, não importa, mas temos que estar firmes ali, contente com aquilo que Deus nos permite fazer. Nós nunca devemos querer ser aquilo que nós não somos, porque vamos terminar sendo um problema para quem está próximo de nós. Aqui esse povo, né? Paulo chama ele de falsos irmãos, então eu acredito que ele usou esse termo falsos irmãos por a questão de ética, né? Para não dizer outra palavra, ele usou essa, mas na verdade eram os irmãos duvidosos que estavam no meio daquele povo querendo trazer coisas desagradáveis. Mas também nós podemos dizer que Paulo não se prende ao passado. Ele não só se prende a aparência como o passado, né? Porque ele diz no mesmo versículo 6 o seguinte, a segunda parte: quais tenham sido noutrora, não importa. Se eles foram realmente pessoas idôneas no passado, não importa. O importante é que agora, no momento, eles são pessoas que estão trazendo transtorno para o seio da igreja. Então, Paulo ele adverte aquela igreja para que ela possa ficar firme e perceber isso. Porque nem sempre aquele que foi alguma coisa do passado, em outrora, em outro tempo, hoje está sendo. E se não está sendo, então não vale a pena insistir com ele. Tem que deixar ele um pouco de lado para tratar do assunto de uma outra forma, para que ele venha entender que realmente a igreja do Senhor Jesus Cristo é um corpo e ela tem que andar unida, ela tem que andar firme nos caminhos do Senhor. Então nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que ter só um único alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Não podemos alterar essa questão. Temos que estar um alvo. Quem é o alvo? O Senhor Jesus Cristo. Qual
o alvo do Senhor Jesus Cristo é o quê? A obra dele, é o trabalho dele, ou seja, é o que for necessário ser feito, precisamos estar fazendo e não olhando para trás, né? Porque Paulo ele não olhava. Teve aqueles que foram dignos de serem, assim, de uma certa forma, reconhecido por ele, que fizeram, que eram a bênção e eram a bênção do lado dele, mas tem aqueles que, como ele deixa no texto, em outroras, então, eles em outrora até que foram alguma coisa, ajudaram, pintaram ou eram, mas deixaram de ser. Ou seja, crentes que deixam, que perdem a sua moral, a sua ética por alguns comportamentos, por alguns pecados. Então nós precisamos entender isso, irmãos, que pecado também nos tira assim a moral, nos tira assim a essência, nos tira assim até em alguns momentos a pessoa que peca de acordo com a questão do pecado vai levar ele a trazer alguns transtornos. Então nós precisamos entender isso, que o pecado, como Isaías mesmo falou, que o pecado, as nossas iniquidades nos afastam de Deus. Então o homem santo, ele tem que buscar sempre viver uma vida santa, ter uma vida santa diante de Deus, porque se não tiver, vai ter problemas. E Paulo está aqui chamando a atenção da igreja para isso, para que ela tenha uma vida santa diante de Deus. Tem aqueles que outrora eram, tá, mas agora já não são mais. Então agora você precisa marchar, precisa ver o que vão fazer, precisa ter uma posição, que era esse o desejo de Paulo quando ele fala sobre isso, né? E nós podemos ver que ele não estava falando à toa isso. Se ele não estava falando à toa, ele estava falando convicto do que realmente era, né? Ele não estava, como ele falou no versículo 4, que uns falsos, então esses falsos irmãos não serviam no seio da igreja. Se ele falou por questão de ética, ou já tem certeza que os caras não eram irmãos, era só uma aparência, tudo bem. Mas se era verdadeiros irmãos, agora eles não estão servindo, por quê? Porque estão transtornando o evangelho, então não pode ficar. Se é salvo, deixa ele para lá, mas vamos marchar como igreja do Senhor Jesus Cristo, que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela é única e ela precisa andar diretamente na presença de Deus, né? Mas também nós podemos ver que Paulo não esconde o poder de Deus. Ele não esconde. Ele mostra e olha, também vê que o poder de Deus é importantíssimo nessa questão. Que ele vai dizer, quais tenham sido no outro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa. Esses digo pareciam ser alguma coisa. Então, Deus não aceita. Então, irmãos, essa questão que às vezes, que muitas vezes acontece entre seres humanos, Deus não aceita. Aquela questão de dar um jeitinho porque é amigo, dar um jeitinho porque é parente, dar um jeitinho porque isso, porque é aquilo. O nosso Deus não é um Deus de jeitinho. O nosso Deus é um Deus de consertar o que está errado na vida de cada um. Porque Deus nunca erra, Deus não é errado. O errado sempre somos nós. Então nós temos que entender o seguinte, nós estamos diante de um Deus santo, de um Deus correto. E isso Paulo estava mostrando para ele, que Deus não aceita, né? Deus não... quais tenham sido outro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Então o homem pode aparecer bonitão, falando bem, pode até ter muito conhecimento, que hoje o que não falta é pessoas com certos conhecimentos, mas o que importa é ter vida e viver da maneira correta. Ou seja, não viver erradamente diante de Deus, né? Viver de uma maneira correta. Quantos líderes já passaram, e diga-se de passagem, tem outros nas nossas épocas, que saíram da reforma e que têm até grandes conhecimentos, porém não vivem esse conhecimento todo. Eles têm o conhecimento, mas não vivem. Então, é essa questão que Paulo está colocando, que Deus não aceita a aparência do homem. Esses homens que chegaram lá, com certeza, eles tinham um bom conhecimento, principalmente da lei. Por isso que eles estavam trazendo e querendo colocar uma certa força a aplicar a lei
no meio daquele povo. Porque eles tinham conhecimento, eles tinham. Só que a lei não servia para a igreja. Aliás, a lei não serve para a igreja. Porque a igreja ela vive através de Jesus Cristo. Ou seja, a igreja ela é regida por Jesus Cristo, não é pela lei. Então aí está a grande diferença. E eles estavam querendo colocar. E nisso, diga-se de passagem, eles se apresentavam para a igreja de uma boa postura. Mas só que o que acontece? Como Paulo disse, Deus não aceita a aparência do homem. Deus não considera, né? Ele não aceita. E aí, esses homens estavam querendo empurrar de qualquer jeito, garganta abaixo na igreja, mas a igreja estava ali, firme, né? Você vê o versículo 8 aí do texto que nós lemos, que ele vai dizer o seguinte: pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, Paulo está mostrando que o Deus poderoso, mesmo entre o povo da circuncisão lá, estava operando, estava agindo em Pedro, e Pedro estava conseguindo conduzir aquele povo a Cristo a se converter. E ele, Paulo também. Então, a igreja vê que dos gentios para os judeus tem uma grande diferença. Mas em Jesus Cristo são todos um, somos todos um. Então, precisa ser salvo. Então, é isso que nós precisamos viver, e não só viver, mas pregar isso. Que Jesus Cristo ele é único. Então, os que querem aparecer, como aquele povo está querendo aparecer, não importa. Vai ficar pelo caminho, porque Deus não está preocupado com isso, está preocupado. Deus quer que nós, como seres humanos, precisamos cada dia estar consertando nossas vidas diante de Deus. Não ficar forçando a barra, entendeu? Vivendo uma vida um tanto quanto fora do normal e querendo dizer que está vivendo normal. Era o que esse povo está fazendo. Eles não estavam vivendo uma vida normal como servo do Senhor Jesus Cristo, como salvo no Senhor Jesus Cristo. Eles estavam vivendo uma vida como queriam viver a vida como o judaísmo, nos regimentos do judaísmo. E aí deu essa questão toda. Então Paulo não esconde o poder de Deus e mostra para eles que Deus é poderoso. É poderoso tanto que operou, tanto em Paulo, lá com os gentios, como em Pedro, com os da circuncisão, e assim o evangelho ia fluindo, assim, o evangelho ia crescendo no meio daquele povo. Mas também nós podemos ver, irmãos, que Paulo volta a afirmar que eles só pareciam. Que aqueles homens só apareciam. A última parte do versículo 6 deixa bem claro, né? Quando diz, Deus não aceita a aparência de homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Pareciam ser alguma coisa. Então, nós podemos entender muito bem que Paulo está afirmando que eles pareciam ser. Ou seja, eles só queriam ser, eles só estavam assim se preocupando em estar ali querendo um status, uma coisa dessa natureza. Eles não estavam preocupados com a obra, eles estavam preocupados com a vida, eles não estavam preocupados com o trabalho que era necessário ter para que a igreja fosse edificada. Eles estavam querendo parecer com um status. E veja só o que é que Paulo vai descrever lá no versículo 7, né? Que diz o seguinte: pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão. Então, dentro do poder de Deus, esse povo, Paulo volta a afirmar que eles não estão realmente, estão só vendo de aparência, então, e ele mostra que o evangelho é o mesmo. Como foi confiado a Paulo, foi confiado a Pedro. O evangelho da incircuncisão me foi confiado, como a Pedro, o da circuncisão. E o versículo 9 diz assim: quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados como os colunas, deram-me as destras da comunhão a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, eles a circuncisão. Então, quando tudo isso aconteceu, que eles chegam lá em Jerusalém, falaram que colocaram tudo isso diante do
do povo, que aí esses Tiago, Cefas e João, que eram considerados colunas da igreja, ou seja, tiveram comunhão com eles, e aí agora confiaram aos gentios, né? Porque Barnabé para que nós fôssemos aos gentios, e eles ficaram por lá na circuncisão mesmo, porque Deus estava operando neles para trabalhar naquele povo ali. Então, irmãos, nós temos que entender o seguinte, que Deus, Ele opera na minha, na sua, nas nossas vidas, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Agora só depende de nós realmente querermos trabalhar naquilo que Deus tem escolhido para cada um de nós. Nós nos disponibilizar para estar servindo a Deus na área que Ele me chamou, na área que Ele te chamou. Então, se nós quisermos trabalhar em locais diferentes, vamos fazer, mas não vamos ter o sucesso como Paulo estava falando aqui, mostrando que ele e Barnabé, entre os gentios, eles expandiram, enquanto os outros expandiam lá entre os da circuncisão. Mas se fosse voltar ao contrário, com certeza ia ter dificuldade, mas Deus foi misericordioso para com aquele povo e como Ele é hoje para conosco. Só resta nós nos disponibilizar para ser servo do Senhor Jesus Cristo. Servo que eu faço fiel, de aceitar e encarar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos encerrar com a palavra de oração. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala profundamente aos nossos corações, ó Deus. Então, a noite na Tua presença, Senhor. Abençoa a vida de cada um, ó Deus, e que possamos ter o resto de semana na Tua presença. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu te oro agradecidos. Amém. Irmãos, todos tenham uma boa noite na presença do Mestre.